Muito bom dia, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao seminário Que Políticas Económicas para Portugal, no qual vai ser feita a apresentação do estudo O Comércio e Serviços na Competitividade e Internacionalização da Economia Portuguesa. Para dar início à nossa sessão, convido a tomar da palavra o Presidente da Direção da CCP, João Vieira Lopes. Bom dia a todos e queria em primeiro lugar agradecer a presença do professor Augusto Mateus, que em colaboração com a CCP realizou este estudo que nós reputamos como bastante interessante. Eu já tentarei fazer um pequeno enquadramento. Os participantes neste evento, os que aceitaram, inclusivamente, enfim, fazer algum diálogo em torno do conteúdo deste estudo, e gostaria apenas de referir 3 ou 4 aspectos que me parecem relevantes. Todos nós sabemos que Portugal é um país em que, no quase quarto século que levamos desta nossa época de vida, teve um crescimento anémico de cerca de 0,8% em média. Temos um país em que o investimento praticamente estagnou em média durante este quarto século. Temos um conjunto de salários baixos, bastante abaixo das médias europeias, que inclusivamente criaram um fenómeno para nós inesperado desde há muitos anos, que é o facto de, neste momento, termos uma imigração qualificada. Enfim, temos todo um conjunto de problemas estratégicos em termos da economia portuguesa. A CCP considera que, independentemente da defesa dos interesses corporativos dos setores que nós representamos, seja dos setores empresariais ao longo do país, seja das associações comerciais nacionais setoriais, seja das associações de serviços ao consumidor e de serviços às empresas, enfim, que é um universo, apesar de tudo, importante neste país, e o universo que nós integramos significa mais de uma centena de associações, próximo de 200 mil empresas e cerca de 1.800.000 trabalhadores nesse universo. Por isso, consideramos que também temos a obrigação de fazer uma reflexão sobre para onde é que vai a economia deste país. Nós temos-nos batido, desde há vários anos, por uma visão que nem sempre tem sido, em nossa opinião, muito focada nas políticas públicas, em particular na área da economia. Ou seja, nós consideramos que Portugal, para poder, de facto, romper com algum atraso, mesmo em termos europeus, em que cada vez mais, em termos de o modo como está organizado a nossa economia, como ela participa nas cadeias de valor, leva a que estejamos sempre num grande número de rácios nos últimos lugares daquilo que é toda a hierarquia da União Europeia, em termos de rankings. Nós pensamos que esta é a principal preocupação. Portugal, ao longo das últimas décadas, recebeu 150 mil milhões de apoios europeus. Alguns, de facto, enfim, resultaram num conjunto de infraestruturas bastante interessantes e que uma boa parte delas ajudam a economia, mas na globalidade nós não podemos considerar que somos um país
que neste momento se encontra em ascensão no quadro dos nossos objetivos, que, em última análise, são que os portugueses vivam melhor, que a economia portuguesa prospere e que se integre nas cadeias de valor internacionais de uma forma adequada. Precisamente por sermos uma confederação focada na área do comércio e dos serviços, desde há muito que vimos apontar que esse valor acrescentado tem fundamentalmente que ser obtido através de as componentes intangíveis, através da incorporação de serviços que, ao longo de todas as áreas da economia, criam valor, e é por aí que o país tem que dar um salto em frente. A própria Europa, neste momento, defronta-se com algumas interrogações. Durante algumas décadas vivemos centrados no modelo alemão exportador de média tecnologia, automóveis, comboios, aviões e, evidentemente, todo um conjunto de áreas que está a mostrar nos últimos anos quais são as suas limitações. Não é por acaso que a Europa perdeu claramente a batalha da quarta revolução, de tudo o que tem a ver com o digital, para a China e para os Estados Unidos. E nós pensamos, e temos dito sempre claramente, que consideramos que Portugal tem neste momento uma oportunidade histórica de conseguir entrar nesta revolução económica no patamar da frente, se aproveitar de uma forma clara as duas grandes vertentes que são a sua mais-valia. O capital humano, a sua qualificação, e o território, que não pode ser visto meramente como um objeto turístico. É evidente que nem tudo, nem todos esses objetivos conseguem ser estruturados de uma forma fácil, mas pensamos que há vários aspectos naturalmente têm que ser corrigidos no funcionamento, desde a carga fiscal, à organização do Estado, a toda uma série de, digamos, de áreas de intervenção onde nós conhecemos as nossas próprias fraquezas. Mas, conceptualmente, nós o que nos preocupa, acima de tudo, é como é que conseguimos encontrar ou trabalhar para desenvolver um modelo económico que permita não só a Portugal criar cada vez mais valor, como, inclusivamente, o conceito de internacionalização não é uma mera exportação de produtos, serviços, seja o turismo, sejam outros. Tem que ser como é que Portugal se pode integrar por cima nas cadeias de valor internacionais. Porque apesar de alguns recuos em termos de globalização, não temos qualquer dúvida neste momento que há aquisições em termos de globalização que não vão voltar 100% para trás, independentemente das opções, enfim, geopolíticas e geoestratégicas, terem que ter em conta a experiência da pandemia e outras áreas em relação às excessivas dependências. Nós vínhamos a preparar este trabalho já há bastante tempo. O professor Augusto Mateus dispôs-se a levá-lo para diante. Acontece que, enfim, acabámos por cair num período eleitoral em que o centro de gravidade das preocupações de muita gente está num conjunto de problemas de dia-a-dia, na luta política, etc. Que é natural e não podemos fugir a isso. No entanto, nós insistimos que compete-nos também levantar esta temática. Lamentavelmente, enfim, os períodos eleitorais e este, como muitos outros,
por vezes, nem sempre o centro de gravidade das polémicas são as questões, enfim, fundamentais, estratégicas do país, mas isso não pode levar a que nós deixemos para trás toda esta preocupação, todo este conjunto de temáticas, nomeadamente um ponto estrutural que é como é que a incorporação dos serviços em todas as áreas da economia contribui para que o valor seja acrescentado, Portugal possa, de facto, cada vez mais ter uma incorporação nacional, seja em termos de conhecimento, seja em termos de materiais, numa série de áreas da economia e, desse modo, conseguir, de facto, criar condições para que as qualificações, que, sendo uma área onde nós, felizmente, progredimos bastante nas últimas décadas, sejam úteis para o país e não nos tornemos uns meros exportadores de mão de obra qualificada. É este o enquadramento deste seminário, deste evento. Nós, por isso, resolvemos para, por um lado, fazer um comentário de uma forma, uma abordagem, quer dizer, nas primeiras impressões em relação a estes temas. Primeiro, o professor Augusto Mateus vai apresentar, digamos, globalmente o seu trabalho e depois teremos, como sabem, uma mesa redonda onde convidamos pessoas com perfis completamente diferentes e nem todas, muitas vezes, digamos que no dia a dia, pelo seu posicionamento na economia, na política, nas cadeias de valor, digamos, viradas para estar com esta reflexão. Portanto, tentamos que ter visões de fora. Pronto. E por isso convidámos neste momento 3 pessoas, uma da área dos serviços e das tecnologias, outra da área, enfim, da experiência da gestão e da economia, e outra em geral, e outra da área da gestão da indústria e de um dos casos de sucesso na nossa economia portuguesa e também na exportação. Estes são os nossos grandes objetivos. Esperemos que esta sessão seja útil para todos e que seja também um passo inicial de um trabalho que nós, enfim, temos procurado manter constante ao longo dos anos, mas face até às grandes interrogações sobre o futuro deste país, possa ser cada vez mais alargado. E, por isso, dou neste momento a palavra ao professor Augusto Mateus, a quem agradeço mais uma vez, como a todos os presentes, o facto de se ter disponibilidade para estar aqui. Muito obrigado.